Você tem dificuldade para poupar? Bora entender essa dificuldade para virar o jogo. Vera Rita de Melo Ferreira, doutora em Psicologia Social, professora e consultora em Psicologia Econômica. Vera, por que as pessoas têm tanta dificuldade de guardar dinheiro? Guardar dinheiro ainda é uma novidade para o ser humano, porque a maior parte da história da humanidade, as pessoas viveram muito menos tempo do que atualmente. Enquanto trabalhava, estava produzindo e estava recebendo alguma renda. E claro, quem já tinha dinheiro não precisava se preocupar com isso. Agora a gente tem um período muito extenso, porque estamos todos muito longevos, mas a nossa mente ainda não incorporou essa grande novidade que é recente, dos últimos 50 anos praticamente. A gente passa um tempo vivendo, mas sem condição de trabalhar, então teria que guardar dinheiro. Mas essa tendência arcaica a olhar apenas a sobrevivência a cada dia, que foi o que marcou os nossos ancestrais a maior parte de milhões de anos da nossa história, ainda continua muito forte. Não caiu a ficha ainda de que a gente precisa guardar dinheiro enquanto está produzindo, porque vai viver um longo período, provavelmente, sem condição de produzir da mesma forma. É só quando sobra que dá para poupar? Então, é uma cilada achar que a gente só consegue guardar quando sobra, porque daí não vai sobrar nunca. É muito difícil a pessoa ter um rendimento tão grande que ela consiga atender as necessidades e desejos e ainda assim sobrar um dinheiro para guardar. É a regra de ouro de educação financeira. Quando você recebe um dinheiro, seja do salário ou um rendimento extra, você, primeira coisa, guarda X%. É até interessante estipular um mínimo, pelo menos, que você vai guardar todo mês, porque daí já vai se tornando um hábito. Você nem precisa ficar parando para pensar, fazer conta, etc. E você faz o contrário. O que sobra depois de guardar é que você vai usar para suas despesas. Dá para aproveitar a vida agora e ao mesmo tempo economizar para o futuro? Como a gente encontra esse equilíbrio? Então isso pode ser um desafio, mas na verdade existem maneiras até divertidas da gente contornar isso. Primeiro porque para aproveitar a vida você não precisa necessariamente de muito dinheiro. Você tem pequenos prazeres, grandes descobertas às vezes, que acontecem sem você precisar gastar um caminhão de dinheiro. Alguns passeios, conversas com as pessoas, um belo livro que vai te prender atenção durante algumas semanas. Tem uma série de coisas que a gente consegue fazer. Sem contar tudo que está disponível gratuitamente na internet hoje em dia, né? Então você pode ficar assistindo filmes no YouTube, se você quiser, durante anos e você não vai dar conta de ver tudo. Então a gente tem várias opções que são gratuitas atualmente que ajudam você a equilibrar um pouco e aproveitar, usufruir a vida agora, ao mesmo tempo em que uma parte está sendo regularmente guardada lá para o futuro. É mito ou verdade, Vera? De grão em grão a galinha enche o papo. Sem dúvida é verdade, porque ainda mais no Brasil que tem essa taxa de juros da Selic, que é mais alta, hoje está mais baixa, mas é mais alta do que em qualquer outro país, é muito fácil guardar o dinheiro e vê-lo se multiplicar nas aplicações. Então, quanto mais regularmente você guardar, mesmo que seja um pouquinho a cada mês, isso, ao cabo de alguns anos, vai significar uma quantia expressiva. Agora, também é interessante quando as pessoas ganham um dinheiro extra maior do que elas esperavam e conseguem guardar, ele funciona como uma espécie de ímã. Então daí não é só o de grão em grão. Aí esse dinheiro você olha lá, tem uma coisa que a gente chama de efeito posse, você valoriza muito porque ele é seu e dá vontade de colocar mais, juntar mais dinheiro àquele montante que já estava lá. Então valem as duas regras, de grão em grão é bom e se vier de repente, guarda também e depois entra no grão em grão. Como criar o hábito de poupar? Tem algum truque que as pessoas possam usar? Para muita gente, poupar não é sacrifício nenhum. Eu brinco que já vem com chip.
as pessoas já têm o costume, seja porque aprenderam isso em família, e pode aprender por bem ou aprender por mal, né? Quer dizer, algumas famílias são organizadas, os filhos também saem organizados. Mas às vezes a família é desorganizada e os filhos saem extremamente organizados porque não querem repetir aquele exemplo dos pais. Então, de todo jeito, existe o exemplo da família sempre, seja para o positivo ou para o negativo. Então, algumas pessoas já têm isso incorporado. Agora, você também vai desenvolvendo o hábito desde criança, por isso é importante começar a educação financeira com as crianças, porque daí você é capaz de desenvolver um novo hábito. Já para os adultos, não é todo mundo que consegue mudar o comportamento com facilidade, mas ainda quando isso significa restringir um consumo no presente, que é uma coisa que as pessoas não gostam em geral, né? Então, aí tem a arma secreta, que é a poupança automática. Não precisa ser na caderneta de poupança, em qualquer tipo de aplicação. Só que você já deixa uma espécie de contrato na instituição financeira, todas elas podem oferecer isso, que X% do que entra já vai automaticamente para a aplicação que você escolheu. Isso mata a charada total, porque daí você não precisa ficar a cada vez decidindo se vai guardar ou não, e não sente a dor de se separar do seu dinheiro no momento que recebe. Ele já sai automaticamente, então aos poucos a cabeça já começa a acostumar com o fato de que você não está ganhando X, você está ganhando menos Y, porque o Y está sendo guardado. Então esse é o jeito ideal.